No dia 29 de outubro de 2009, Mônica El-Khoury é encontrada morta dentro de sua própria casa. No início, a polícia acredita que a morte de Mônica seja um suicídio. Porém, ao analisar detalhadamente o local onde a atleta foi encontrada, eles percebem que algo está errado. Ao investigar o caso, a polícia descobre que se tratava de um crime passional e que o responsável pelo homicídio estava mais próximo do que se imaginava. Claudemir Nogueira, conhecido como Mica, marido de Mônica, era o autor do crime. No dia em que Mônica foi encontrada morta, Claudemir Nogueira, de 43 anos, saiu de casa pela manhã como se fosse um dia normal. Enquanto estava na rua, Claudemir, que também é conhecido como Mica, ligou diversas vezes para a mulher. Mais tarde, a mãe de Mônica vai até a casa da filha para deixar umas compras. Ela percebe que o carro de Mônica está na garagem e acha a situação estranha, pois a filha deveria estar trabalhando. Ao entrar na casa, ela se depara com o corpo de Mônica estirado no chão. A mãe liga para Mica desesperada. O marido volta para casa e, na frente de todos, finge surpresa. O que ninguém sabia era que, na noite anterior, o marido estrangulou Mônica enquanto ela dormia. Ele também manipulou a cena do crime para que tudo parecesse com um suicídio. A Mônica, moça extremamente bondosa, extremamente afetuosa, uma fisioterapeuta, que inclusive já tinha uma formação de educadora física, talentosa, trabalhava no HC, muito prestimosa com todos e atrai o oposto, né? O Claudinei, conhecido como Mica, mais velho que ela, professor, faz o oposto, complementar dessa dinâmica psíquica, né? Enquanto ela era a extrema bondade, ele se revelou a extrema maldade. A Mônica e o Claudemir eram casados. Um certo dia, ele saiu para trabalhar e a mãe da Mônica, ela ia todas as tardes na casa deles para ajudá-los. Chegou em casa, encontrou o carro da Mônica lá, não era para ela estar em casa porque ela deveria ter saído para trabalhar. Quando ela entra na casa, ela encontra o corpo da Mônica no chão, morta. E aí eles chamam a polícia e eles, a princípio, mesmo quando a polícia chega, eles acham que é morte natural. E a família acha estranho, porque a Mônica era uma atleta, ela corria toda manhã, ela tinha feito educação física também. Cuidava muito do corpo, da alimentação, então eles achavam estranho. Mas a polícia, a princípio, achou que fosse morte natural. Depois de um ano, a polícia descobriu que quem matou a Mônica foi o Claudemir, o próprio marido. O caso Mônica revela o básico do comportamento humano, que qualquer um pode cometer um crime. Revela a questão da observação e da atenção da polícia frente a uma cena de crime também. Não julgar tão rápido, investigar com severidade cada crime. E as duas coisas aconteceram dentro da investigação policial. O caso da Mônica, a princípio, parecia uma morte natural. Ela foi encontrada pela mãe, sem indícios de violência, de agressão, de corte, de perfuração, e houve o entendimento de que era uma morte natural. Inclusive, a primeira equipe da polícia que chega tem essa interpretação de morte natural e, por muito pouco, não foi o crime perfeito. Então, tudo conduzia de uma maneira que o agressor, o assassino, iria sair livre. Mas a polícia reverteu a situação, conseguiu observar e perceber que algo havia de errado, e um ano após a morte da Mônica, o falecimento da Mônica, há um entendimento de que foi um homicídio. E recaiu toda a atenção para o seu marido.
não havia narrativas de grandes problemas. Havia algum desentendimento entre eles enquanto casal, a ponto de se separarem. Ficaram entre 2 e 3 meses separados, depois reataram o relacionamento, mas por insistência da parte dele, e continuaram a vida de casal. E é esse que ela aparece morta. Então é um crime que, no primeiro momento, não tem uma motivação muito clara. Questão de traição, de dinheiro, não é um típico crime de natureza passional. Mas esse crime, a característica ou a caracterização criminal dele começa a chamar a atenção a partir da morte da Mônica, que é o comportamento pós-mortem do marido, que segue uma vida normal, que tenta a todo custo acelerar o enterro dela e que nada recaía contra ele, muito pelo contrário. Há uma narrativa de pessoas que estavam presentes ao velório que ele faz um discurso dizendo que justiça iria ser feita, que a pessoa responsável por aquele crime iria sofrer consequências da justiça. Então, é percebido a partir dali um movimento diferenciado. Mônica e Mika aparentavam ser um casal feliz, sem histórico de brigas ou problemas conjugais. Mika era uma pessoa muito querida pela família de Mônica, sempre comunicativo e muito alegre. Como professor, ele tinha muito carinho e respeito de seus alunos, principalmente nas mídias sociais. O que leva uma pessoa com essas características a assassinar a própria esposa? Poderia Mika ter escondido traços sombrios de sua personalidade durante todo esse tempo? O interessante desse caso é que todos abonavam muito o Mika, né? O assassino. Ele não levantava suspeita alguma. E o que é muito curioso no fato, ele acompanhou muito de perto, ele esteve presente em todos os processos que se dão, o trâmite que se dá nesse caso, para que a vítima seja finalmente enterrada. Ele esteve muito próximo e, de uma forma muito incisiva, manipulou as situações para que esse enterro fosse feito da forma mais rápida possível, para não levantar suspeitas e nem nada. E, de fato, não levantou. Normalmente, indivíduos que cometem um crime não sentem afetividade, são dissimulados, loquazes, manipuladores. Isso se enquadra num comportamento psicopático. Mas é prematuro dizer isso deles sem uma ampla avaliação a partir de critérios científicos e éticos concretos. As narrativas mostram que ele era uma pessoa muito boa. Então, eu não enquadraria nesse caso como primeira hipótese a psicopatia. E, obrigatoriamente, para cometer um crime, não tem que ser um psicopata. Temos um péssimo hábito de associar a psicopatia a todos os crimes de natureza sádica, disfuncional, de impulsividade ou simplesmente a loucura. E temos que entender que qualquer pessoa, frente a motivadores específicos, pode cometer um crime de homicídio. Qualquer pessoa, independente que ela tenha uma condição de psicopatia, ou um quadro psicótico, ou uma alteração, ou uma disfuncionalidade do pensamento, da senso-percepção, como delírios e alucinações, independente disso, qualquer pessoa pode sim, ou por violenta emoção, ou friamente calculado, matar outra pessoa. E necessariamente não será uma psicopata. Mas também não se pode excluir, sem um padrão rígido de avaliação, esse quadro nesse caso. Algumas atitudes de Mika após a morte de Mônica pareceram estranhas para a polícia e para os familiares. Enquanto a família esperava para que o corpo fosse retirado do local do crime, Mika não deixou que ninguém acendesse as luzes da casa, tudo por ter medo de que as marcas do enforcamento no pescoço de Mônica ficassem visíveis. Depois a polícia descobre que ele deve ter matado ela, estrangulado às 4 da manhã, porque a polícia começa a ver, começa a ficar roxo o pescoço dela. Então começa a ver que não foi uma morte natural e que o corpo já estava enrijecido. Então ela deve ter morrido lá pelas 4 da manhã.
Então ele saiu para trabalhar às 7, então assim, ele matou, ele saiu para trabalhar, ele deu prova naquele dia, ligou para ela no celular, né? Ele ficou ligando durante o dia, ele foi para outra escola e ele voltou para casa. Ele teve a frieza de fazer tudo isso. Quando ele voltou e ele viu toda aquela gente na frente da casa, ele ficou falando que devia ser um assalto. Quem foi que matou? Quem foi que matou? E outra coisa que chamou a atenção da família foi que ele ficou, logo que ele viu o corpo, ele já ficou ligando para os amigos para falar que ela estava morta, que o enterro ia ser no outro dia. Né? Então é de uma frieza muito grande, né? Ele teve cabeça para tudo isso. Ele tem um requinte de simular um assalto e ele tenta reforçar muito isso. E uma das coisas que as pessoas que simulam esse tipo de atitude esquece é do olhar treinado da investigação, dos peritos, dos legistas em cima da cena do crime. Ele se fere e esses ferimentos mostram a hesitação quando é um ferimento que não é contundente. Ele é um ferimento que os técnicos chamam de ferimento de hesitação. Que vai primeiro aos poucos e depois um pouco mais e depois um pouco mais, não é? Até acostumar com a dor. Isso aponta muito para um crime montado. Esses pequenos fatos que poderiam passar desapercebidos, graças ao olhar muito dedicado do delegado e dos investigadores, vieram à tona, porque no primeiro momento teria passado, até por ele ser um indivíduo acima de qualquer suspeita, teria passado desapercebido. Ele não surtou e foi lá e cometeu o assassinato, né? Ele simplesmente tinha consciência do que ele estava fazendo. A polícia viu que ele ele já tinha organizado uma prova, né, para o dia seguinte, então ele já tinha premeditado todos os acontecimentos para ele sair de casa de manhã e dar a prova, para ele poder ficar, também não ter que falar muito durante a aula, para ele poder ficar mais no cantinho dele e não ter que se expor. Conforme as investigações correm, o delegado responsável do caso fica ainda mais desconfiado que Claudemir fosse o assassino de Mônica. Ele marca uma visita com a perícia na casa onde o corpo de Mônica foi encontrado. Porém, quando a equipe estava a caminho do local, o delegado recebe uma ligação dizendo que Mica foi atacado e esfaqueado por um assaltante dentro da própria casa. Há um entendimento, uma interpretação que, por ser um casal, tem a natureza passional. Na passionalidade, você percebe o ciúme, o controle, o descontrole, a dominância de um indivíduo para o outro. Então, normalmente, indivíduos extremamente ciumentos, quando matam o seu cônjuge, isso é chamado de crime passional, pela impulsividade, falta de controle, a violenta emoção. Então, há uma linha que entende a passionalidade puramente como esse ato. Não há muitos elementos, no caso da Mônica, sobre essa passionalidade dele. Não há elementos circunstanciais que demonstrem claramente isso. Cenas de crime passional têm uma dramaticidade de violência, de ataque, de piquerismo, que são múltiplas perfurações. Não é impossível que um crime passional seja uma cena de crime organizada, limpa como essa. No entanto, me chama a atenção a estrutura da motivação do modus operandi dele. Ele a mata enquanto ela dormia, ele forja a cena do crime, ele sai para trabalhar, depois aparece demonstrando extrema surpresa com o fato de ela estar morta, demonstrando ali um teatro ali na reação, com um choro, etc. E, na verdade, ele era o autor. E ele montou a cena do crime. E depois, o perito, mais de um ano depois, com uma simples foto de celular, conseguiu perceber as relações do espaço-ambiente, entendendo que a posição do corpo chamava atenção, algo estava errado. E a partir disso, a polícia e a perícia desenvolveram um trabalho até chegar no autor. Não há uma motivação para esse crime, né? A não ser a inveja, a não ser a covardia
e a não ser o medo de perdê-la. Como eu falo, quando essa complementariedade começa a se desgastar, o lado mais fraco acaba ficando com medo de perder tudo aquilo que ele conquista. Então, não satisfeito com esse término, ele bola uma maneira de acabar com isso. Ele fala que a motivação dele, que ele matou a Mônica porque a Mônica era fisioterapeuta e ela sofria muito porque os pacientes eram largados pela família e isso fazia ela sofrer muito. Então ele queria acabar com o sofrimento dela. Ele deu uma resolução tão infantilizada, né, para o sofrimento dela. Ele teria 1000 outras soluções. Então isso que é muito, muito esquisito, né? Como é que ele pode dar essa justificativa para a polícia, né? Então por isso que eu falo, é muito estranho as justificativas dele, né? O jeito dele lidar com as coisas é muito infantilizado mesmo. Da real motivação, me parece que ele queria o dinheiro que ela tinha mesmo. Era mais fácil para ele, né? Ele não queria trabalho para ganhar mais dinheiro, né? Ele não queria se esforçar. Então, o jeito que ele viu para ganhar um pouquinho mais de dinheiro era se livrar dela e ganhar a pensão de 2.000 e poucos reais que ele ia receber com a morte dela. O Mika é o perfil de uma pessoa má, que tem a maldade interna, um indivíduo medíocre, que nunca saiu de um determinado ponto da vida dele, em comparação com a Mônica, que era um expoente na área dela, né? Então, essa relação expoente-medíocre, né, também funciona muito de opostos do casal. Quando ele percebe que na mediocridade dele ele ia perdê-la, então ele arquiteta de uma forma fria, calculada, planejada, manipulada a morte da Mônica e é o exponente maior da covardia, porque ele mata ela por esganadura enquanto ela dormia. Nessa dinâmica, o que fica muito ressaltado é exatamente essa covardia do assassino. Ao investigar melhor o suposto assalto em que Mika acabou ferido, a polícia descobre que tudo não passava de uma farsa. Mika havia provocado os próprios cortes para que a polícia não pudesse entrar na casa. Quando confrontado, Mika confessa o crime. Ele alega ter assassinado Mônica, pois seu trabalho lhe trazia muita tristeza. A família e os amigos da mulher afirmam o contrário. Mônica amava o que fazia e estava sempre sorridente. O grande ganho desse caso, eu acredito, para ser desvendado, foi o rapport do delegado de perceber a dinâmica mental do Claudinei, o Mika, né? Ele conseguiu, com uma sensibilidade psicológica, perceber que ali tinha alguma coisa errada. E acho que, nesse caso, esse é o grande ganho no desvendar e no andar da investigação. A dramaticidade desse crime é a questão da vida de um casal que deveriam crescer, desenvolver e se desenvolver juntos. Eram jovens, tinham toda uma vida pela frente, eram profissionais nas suas áreas, eram bons profissionais nas suas áreas e tinham toda uma vida, ela estava crescendo profissionalmente, desenvolvendo e de repente a vida interrompida sem motivo algum. Não havia um motivo específico, gritante, que todos sabiam que um perigo iminente poderia acontecer. Simplesmente aconteceu. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que geralmente esses crimes acontecem com alguém de dentro de casa e próximo à família, né? Os psicopatas, eles estão entre nós e eles são pessoas que podem conviver normalmente no dia a dia com a gente e a gente não perceber.
eu acho que se ele sentisse culpa, ele não teria feito o que ele fez depois de um tempo, que é entrado na casa e simulado aquele esfaqueamento, né? Então passou um ano, daria tempo dele pensar, dele sentir culpa, dele se sentir mal. Ele não sentiu, ele passou um ano, ele foi lá e ainda simulou toda uma situação para tentar livrá-lo do que ele fez. Sempre quando tiver alguma coisa no caminho dele, de um psicopata, ele vai querer tirar esse empecilho do caminho. Então, há criminosos que, quando cometem um crime de natureza passional e se arrependem genuinamente, eles se entregam. Eles mesmos ligam para a polícia, eles pedem perdão para a família da vítima. É um movimento diferenciado quando há sentimento de culpa genuíno. Nesse caso, ele tenta seguir a vida de uma maneira a esquecer, a apagar a existência da esposa. Então, se não fosse a habilidade e o tirocínio da Polícia Civil, do delegado que assumiu o caso e do próprio olhar do perito, não se faria justiça. A justiça foi feita a partir de empenho, dedicação e da não desistência da polícia em chegar ao autor. Infelizmente, o autor era o marido, que foi uma surpresa para todos. O sentimento dele completamente embotado, né? Quando ele confessa o crime, é tão embotado a afetividade dele que ele consegue, no máximo, soltar 2 lágrimas. Não pela vítima, mas por ele. E isso tem que ficar muito claro. O psicopata, ele não chora pela sua vítima, ele não chora pela dor dos familiares, ele chora por ele. E as 2 lágrimas apenas únicas que ele solta é pela pena que ele vai começar a cumprir e uma demonstração de como afetivamente ali é um terreno seco. O primeiro julgamento de Claudemir, em 2013, teve que ser suspenso após uma jurada passar mal ao descobrir a forma com que Mônica foi assassinada. Posteriormente, Mika foi condenado a 20 anos em regime fechado. Ele saiu preso já de dentro do tribunal do júri. As pensões e benefícios que Mika recebia de Mônica foram cortados após a imprensa divulgar o caso.